O dia em que o mundo parou, 1º de setembro de 1939. No dia 1º de setembro de 1939, o mundo acordou diferente. As primeiras horas daquela manhã pareciam comuns. Mas em questão de minutos o planeta mergulhou em um dos períodos mais sombrios da história. Tanques avançaram sobre fronteiras, aviões rasgaram os céus e milhões de pessoas perceberam que a paz havia se quebrado. Era o início da Segunda Guerra Mundial. O conflito que mudaria para sempre o destino da humanidade. Mas por trás das batalhas que todos conhecem, existem histórias pouco contadas. Curiosidades que revelam o lado humano e surpreendente desse período. São detalhes que não aparecem nos livros escolares, mas que ajudam a entender como o mundo realmente funcionava naquela época. E é exatamente isso que vamos explorar juntos aqui. Não apenas os grandes eventos, mas também os segredos, as pequenas narrativas e os personagens esquecidos que fizeram parte desse capítulo da história. Você sabia, por exemplo, que soldados usavam truques psicológicos para enganar o inimigo? Que rádios clandestinos transmitiam esperança em meio ao caos? Ou que animais foram verdadeiros heróis em combate, carregando mensagens e salvando vidas? São curiosidades como essas que tornam a Segunda Guerra não apenas um conflito militar, mas uma história de engenho humano, coragem e sobrevivência. Este canal não é apenas sobre datas e fatos. Ele é sobre mergulhar em narrativas que emocionam, que revelam segredos e que fazem você enxergar a Segunda Guerra com outros olhos. Aqui, cada vídeo é uma viagem no tempo, uma oportunidade de compreender como decisões tomadas há mais de 80 anos ainda ecoam no nosso presente. E é por isso que eu quero te convidar a se inscrever, não como um simples gesto, mas como parte de uma jornada. Ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade que acredita que conhecer o passado é essencial para entender o presente e preparar o futuro. Cada clique no botão de inscrição é como um pacto com a memória, uma forma de garantir que essas histórias não sejam esquecidas. Imagine poder acompanhar, capítulo por capítulo, os momentos mais decisivos da Segunda Guerra, descobrir curiosidades que poucos conhecem e refletir sobre como esses acontecimentos moldaram o mundo em que vivemos. É isso que você encontra aqui. Então, se você quer aprender história de um jeito envolvente, cheio de emoção e impacto, inscreva-se agora e venha conosco. Porque a história não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre o que ainda continua acontecendo dentro de nós. Capítulo 2, menos o dia em que o mundo parou. 1º de setembro de 1939. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, o silêncio da Europa foi quebrado pelo som de motores e explosões. Tanques alemães atravessaram a fronteira da Polônia. Aviões da Luftwaffe sobrevoaram cidades indefesas. E em poucas horas, o mundo percebeu que estava diante de um conflito sem precedentes. A Segunda Guerra Mundial havia começado para os poloneses. Aquele dia foi o início de uma luta desesperada pela sobrevivência. Varsóvia, Cracóvia e outras cidades foram bombardeadas sem piedade. A estratégia alemã, conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, combinava velocidade, surpresa e força esmagadora. Era uma nova forma de combate, que deixava os inimigos sem tempo para reagir. Em questão de dias, a Polônia estava em colapso, mas o impacto não se limitou às fronteiras polonesas. Em Londres e Paris, líderes políticos se reuniam em salas tensas, tentando decidir como responder. 2 dias depois, em 3 de setembro, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. O que poderia ter sido um conflito localizado se transformava em uma guerra global. O mundo de fato havia parado naquele setembro. O mais impressionante é perceber como a vida cotidiana foi interrompida de forma abrupta. Famílias acordaram com sirenes. Crianças foram retiradas das escolas e enviadas para o interior. Soldados receberam ordens de mobilização imediata. O que antes era rotina se transformou em incerteza. O medo passou a ser companheiro constante e a esperança parecia cada vez mais distante. Capítulo 3, menos segredos de Hitler. O plano que quase mudou a guerra. Enquanto o mundo
ainda tentava compreender o impacto da invasão da Polônia. Adolf já tinha em mente planos muito maiores. Para ele, aquele ataque não era o fim, mas apenas o começo de uma estratégia que poderia redesenhar o mapa da Europa e consolidar o poder absoluto do Terceiro Reich. O que poucos sabiam na época é que por trás dos discursos inflamados e da propaganda nazista, existiam projetos secretos que, se tivessem dado certo, poderiam ter mudado radicalmente o rumo da guerra. Um desses planos envolvia a expansão rápida e brutal para o leste. A chamada Operação Barbarossa, concebida anos antes de sua execução, tinha como objetivo conquistar a União Soviética em questão de meses. Hitler acreditava que o Exército Vermelho seria incapaz de resistir ao poder da Blitzkrieg alemã. Se tivesse conseguido, a Alemanha teria acesso a recursos imensos: petróleo, grãos e territórios vastos, que sustentariam o esforço de guerra por décadas. Mais do que isso, teria eliminado o maior rival ideológico e militar da Europa. Outro segredo estava na corrida tecnológica. Hitler investiu em armas experimentais que pareciam saídas de ficção científica exato, foguetes, V1 e V2, e até projetos de armas nucleares. Embora muitos desses avanços não tenham sido concluídos a tempo, eles mostravam a ambição nazista de dominar não apenas pela força bruta, mas também pela inovação. Imagine se os foguetes V-2 tivessem sido produzidos em larga escala antes de 1944. Cidades inteiras poderiam ter sido destruídas sem aviso. Há também o lado político desses planos. Hitler acreditava que poderia manter o Reino Unido fora da guerra por meio de acordos e intimidações. Houve momentos em que tentou negociar, oferecendo paz em troca de reconhecimento de suas conquistas. Se Londres tivesse cedido, a Alemanha teria consolidado seu domínio continental sem enfrentar a resistência britânica. Mas a firmeza de Churchill e a determinação britânica frustraram essa estratégia. Capítulo 4 - Pearl Harbor. O ataque que mudou a história na manhã de 7 de dezembro de 1941. O céu do Havaí parecia tranquilo. O sol iluminava as águas cristalinas da Baía de Pearl Harbor, onde navios da Marinha Norte-Americana repousavam em aparente segurança. Mas em questão de minutos, essa calmaria seria destruída por um ataque que mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial. E de certa forma, o destino do século XX. Às 7h55, aviões japoneses surgiram no horizonte. Em ondas sucessivas, mergulharam sobre os navios ancorados e as bases militares. Bombas explodiram, torpedos atingiram couraçados, e o caos tomou conta da baía. Em menos de 2 horas, a frota americana sofreu perdas devastadoras. 8 navios de guerra foram danificados ou afundados, centenas de aviões foram destruídos no solo, e mais de 2.000 vidas foram perdidas. O ataque a Pearl Harbor não foi apenas uma demonstração de força militar. Foi um golpe estratégico calculado pelo Japão para enfraquecer os Estados Unidos e garantir sua expansão no Pacífico. Até então, os norte-americanos mantinham uma postura de neutralidade, observando o conflito de longe. Mas aquele domingo sangrento mudou tudo. No dia seguinte, o presidente Franklin D. Roosevelt declarou guerra ao Japão, chamando o ataque de uma data que viverá na infâmia. O impacto foi imediato. Os Estados Unidos, até então hesitantes, entraram de vez na guerra, mobilizando sua indústria, seu exército e sua população. O ataque, que pretendia paralisar a Marinha Americana, acabou despertando uma força colossal. Em poucos meses, fábricas trabalhavam dia e noite produzindo aviões, tanques e armas. Milhões de homens se alistaram, e o país inteiro se transformou em uma máquina de guerra. Pearl Harbor também revelou a vulnerabilidade das grandes potências. A ideia de que os Estados Unidos estavam protegidos por sua distância geográfica foi destruída em poucas horas. O ataque mostrou que a guerra não tinha fronteiras e que nenhum lugar estava realmente seguro. Essa percepção mudaria para sempre a forma como os americanos viam o mundo e sua posição nele. Capítulo 5 - Stalingrado. A batalha que quebrou o exército nazista, o Inverno Russo, já era conhecido por sua brutalidade. Mas em 1942, ele se tornaria palco de uma das batalhas mais decisivas da história. Stalingrado, uma cidade industrial,
As margens do rio Valga transformam-se em símbolo de resistência e em túmulo para o exército nazista. O que começou como mais uma ofensiva alemã se transformou em um pesadelo que mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial. Hitler acreditava que conquistar Stalingrado seria um golpe estratégico e psicológico. A cidade carregava o nome de Stalin, líder soviético, e sua captura representaria não apenas uma vitória militar, mas também uma humilhação política. Para isso, enviou centenas de milhares de soldados, apoiados por tanques e aviões, confiando que a Blitzkrieg funcionaria mais uma vez. Mas os soviéticos estavam determinados, sob o comando de generais como Zhukov, organizaram uma defesa feroz. As ruas da cidade se tornaram campos de batalha. Cada prédio era disputado, palmo a palmo. Soldados lutavam dentro de fábricas, casas e ruínas, transformando o Stalingrado em um labirinto mortal. A famosa frase "não há terra além do Valga" resumia a determinação soviética. Recuar não era uma opção. O inverno chegou, e com ele, o sofrimento alemão. Mal preparados para o frio extremo, os soldados enfrentaram temperaturas abaixo de zero, falta de suprimentos e ataques constantes. Isso, os soviéticos lançaram uma contraofensiva que cercou o 6º Exército Alemão. O cerco foi implacável. Centenas de milhares de soldados ficaram presos, sem comida, sem munição e sem esperança. Hitler ordenou que resistissem até o fim, recusando qualquer retirada. Mas a realidade era cruel. Em fevereiro de 1943, após meses de luta desesperada, o general Paulus se rendeu. Foi a primeira vez que um grande exército nazista capitulava. E o impacto foi devastador para a Alemanha. Stalingrado não foi apenas uma vitória militar, foi um ponto de virada psicológico. Até então, o exército alemão parecia invencível. Mas ali, nas ruínas congeladas da cidade, o mito da invencibilidade nazista foi destruído. A derrota em Stalingrado mostrou ao mundo que Hitler podia ser vencido e deu novo ânimo aos aliados. Capítulo 6 - Normandia. O Dia D. E os Heróis Anônimos. Na madrugada de 6 de junho de 1944, o destino da Europa estava prestes a mudar. O céu, ainda escuro sobre o Canal da Mancha, escondia uma das maiores operações militares da história. A invasão da Normandia, conhecido como Dia D, esse momento se tornaria símbolo de coragem, sacrifício e esperança. Mais de 150.000 soldados aliados se preparavam para desembarcar nas praias francesas ocupadas pelos nazistas. O plano era arriscado, quase impossível. As defesas alemãs eram fortificadas, com bunkers, minas e artilharia pesada. Mas a necessidade de abrir uma nova frente contra Hitler era urgente. Sem isso, a guerra poderia se arrastar por anos. Às primeiras horas da manhã, o silêncio foi quebrado pelo som de aviões e navios. Tropas começaram a desembarcar em praias que ficariam famosas: Omaha, Utah, Gold, Juno e Sword. Cada uma delas se transformou em palco de luta desesperada. Em Omaha, por exemplo, soldados enfrentaram fogo intenso, ondas de metralhadoras e explosões que dizimavam companhias inteiras antes mesmo de chegarem à areia. Mas o Dia D não foi apenas sobre estratégia militar. Foi sobre pessoas comuns que se tornaram heróis anônimos. Jovens que nunca tinham visto combate. Marinheiros que enfrentaram mares turbulentos. Paraquedistas que saltaram atrás das linhas inimigas, sem saber se sobreviveriam. Cada gesto de coragem contribuiu para o sucesso da operação. A logística impressiona até hoje. Milhares de navios, aviões e veículos foram mobilizados. Médicos improvisaram hospitais de campanha, engenheiros abriram caminhos entre minas e obstáculos, e civis franceses ajudaram como puderam, oferecendo informações e apoio. Foi uma demonstração de união que mostrou ao mundo que a liberdade valia qualquer sacrifício. O impacto foi imediato. A invasão da Normandia abriu caminho para a libertação da França e acelerou o fim do domínio nazista na Europa Ocidental. Em poucas semanas, Paris foi libertada,
e a confiança dos aliados cresceu. O dia D provou que, mesmo diante de obstáculos quase intransponíveis, a determinação coletiva podia mudar o curso da história. No entanto, o preço foi alto. Milhares de soldados perderam a vida naquele dia. Muitos nunca tiveram seus nomes lembrados, mas seus sacrifícios permanecem como parte essencial da vitória. São os heróis anônimos que, sem buscar glória, garantiram que o mundo tivesse uma nova chance de paz. Normandia não é apenas um capítulo militar. É um lembrete de que a liberdade exige coragem e que, às vezes, os maiores feitos vêm de pessoas comuns, em momentos extraordinários. Capítulo 7 menos o último discurso de Churchill durante a guerra, em 1945, quando a guerra já caminhava para seu desfecho. O mundo aguardava ansiosamente pelas palavras de um homem que havia se tornado símbolo da resistência, Winston Churchill. Desde os primeiros dias do conflito, sua voz firme e seu tom inabalável serviram como combustível para milhões de britânicos que enfrentavam bombardeios, racionamentos e incertezas. Mas foi em seu último discurso durante a guerra que Churchill consolidou não apenas sua imagem de líder, mas também a esperança de um futuro diferente. O discurso não foi apenas uma celebração da vitória iminente. Churchill sabia que, embora os nazistas estivessem prestes a ser derrotados, o mundo ainda enfrentava desafios imensos. Ele falou sobre sacrifício, lembrando os soldados que nunca voltariam para casa, os civis que perderam tudo e os países que haviam sido devastados. Sua mensagem era clara. A vitória não deveria ser vista apenas como um triunfo militar, mas como um compromisso com a reconstrução e a paz. O tom de Churchill misturava gratidão e advertência. Ele agradeceu ao povo britânico por sua coragem e resiliência, destacando que cada cidadão havia desempenhado um papel essencial na resistência contra Hitler. Ao mesmo tempo, alertou que o fim da guerra não significava o fim das responsabilidades. O mundo precisava se preparar para reconstruir cidades, curar feridas e evitar que a tragédia se repetisse. O impacto emocional foi profundo. Para muitos, ouvir Churchill naquele momento era como fechar um ciclo. Ele havia guiado o país nos dias mais sombrios, quando parecia impossível resistir, e agora oferecia uma visão de esperança. Sua habilidade de transformar palavras em armas foi tão decisiva quanto qualquer tanque ou avião. Curiosamente, o discurso também refletia a transição para uma nova era. Churchill sabia que o equilíbrio mundial estava mudando. Os Estados Unidos emergiam como potência dominante. A União Soviética expandia sua influência e a Europa precisava encontrar seu lugar nesse novo cenário. Suas palavras, portanto, não eram apenas sobre o fim da guerra, mas sobre o início de uma nova ordem mundial. O último discurso de Churchill durante a guerra permanece como um marco histórico. Ele não apenas celebrou a vitória, mas também lembrou que a paz é frágil e precisa ser constantemente protegida. Foi uma mensagem que ecoou além das fronteiras britânicas, alcançando todos aqueles que haviam sofrido com o conflito. Mais do que um líder político, Churchill se mostrou um narrador da própria história, capaz de transformar a dor em esperança e medo em coragem. Sua voz naquele momento não era apenas a de um primeiro-ministro, mas a de um povo inteiro que havia resistido e vencido. Capítulo 8 menos a resistência francesa. Histórias de coragem oculta quando a França foi ocupada pelos nazistas em 1940. Muitos acreditaram que a luta havia terminado. As tropas alemãs marcharam por Paris. Bandeiras com a suástica foram hasteadas em prédios históricos e a sensação de derrota parecia inevitável. Mas nas sombras, longe dos olhos dos ocupantes, começava a nascer um movimento que mudaria o destino da guerra. A resistência francesa. Não eram soldados profissionais, nem generais experientes. Eram professores, estudantes, trabalhadores, camponeses e até padres. Pessoas comuns que decidiram que não podiam aceitar a opressão. Armados, muitas vezes apenas com coragem e improviso. Criaram redes clandestinas para sabotar linhas de trem, destruir depósitos de munição e transmitir informações vitais aos aliados. Uma das armas mais poderosas da resistência não era feita de pólvora,
mas de palavras. Jornais clandestinos circulavam de mão em mão, levando notícias verdadeiras, em meio à propaganda nazista. Essas publicações mantinham viva a esperança e mostravam que a França não estava completamente subjugada. Cada exemplar impresso era um ato de desafio, e cada leitor se tornava parte da luta. Os resistentes também desempenharam papel crucial na preparação para o dia do informações sobre movimentações de tropas. Localização de bunkers e rotas de suprimento foram enviadas aos aliados, ajudando a planejar a invasão da Normandia. Sem esses dados, o desembarque poderia ter sido ainda mais sangrento. Mas a resistência não era apenas sobre estratégia militar, era também sobre humanidade. Muitos arriscaram suas vidas para esconder judeus perseguidos, crianças órfãs e soldados aliados em fuga. Cada porta aberta, cada abrigo improvisado, era uma declaração silenciosa contra a tirania. O preço, porém, foi altíssimo. Milhares de resistentes foram presos, torturados e executados. Ainda assim, o movimento cresceu, alimentado pela convicção de que a liberdade valia qualquer sacrifício. Suas histórias, muitas vezes esquecidas, revelam que a guerra não foi vencida apenas nos campos de batalha, mas também nas ruas estreitas, nas casas simples e nos corações de pessoas comuns. A resistência francesa permanece como um exemplo poderoso de que coragem não depende de armas sofisticadas ou exércitos gigantescos. Ela nasce da determinação de não se curvar diante da injustiça. Cada ato, por menor que fosse, ajudou a enfraquecer o ocupante e a manter viva a chama da liberdade. Capítulo 9-1 Mistério dos submarinos alemães no Atlântico. Enquanto batalhas épicas aconteciam em terra firme, o Oceano Atlântico se tornava um campo de guerra invisível. Ali, longe dos olhos da maioria, os submarinos alemães menos conhecidos como U-Boats travavam uma luta silenciosa contra navios mercantes e militares aliados. O objetivo era simples e devastador: cortar as linhas de suprimento que mantinham viva a resistência britânica e, mais tarde, o esforço de guerra americano. O mistério dos U-Boats começa com sua eficiência. Pequenos, ágeis e quase indetectáveis, eles se escondiam sob as águas frias do Atlântico, esperando o momento certo para atacar. Em grupos, chamados de matilhas de lobos, cercavam comboios de navios e lançavam torpedos que transformavam o mar em um cemitério flutuante. Para os marinheiros aliados, cada travessia era uma roleta russa. Nunca sabiam se chegariam ao destino ou seriam engolidos pelas profundezas. No início da guerra, os U-Boats tiveram enorme sucesso. Centenas de navios foram afundados, e a Grã-Bretanha chegou a enfrentar sérias dificuldades para manter o abastecimento de alimentos, armas e combustível. Havia momentos em que parecia que a Alemanha poderia vencer a guerra apenas pelo controle dos mares. Mas o Atlântico também se tornou palco de inovação. Para combater os submarinos, os aliados desenvolveram novas tecnologias, sonares, radares e armas de profundidade. Além disso, criaram sistemas de comboios escoltados por navios de guerra e aviões, reduzindo as chances de ataques bem-sucedidos. A batalha era constante, e cada avanço tecnológico mudava o equilíbrio. O mistério dos U-Boats não está apenas em sua eficácia, mas também em sua aura quase fantasmagórica. Muitos relatos falam de navios que desapareceram sem deixar vestígios, de ataques noturnos que vinham do nada e de submarinos que pareciam surgir e sumir como sombras. Para os marinheiros, o medo não era apenas da explosão de um torpedo, mas da sensação de estar sendo caçado por inimigos invisíveis. Com o tempo, os aliados conseguiram virar o jogo. A quebra dos códigos de comunicação alemães, graças ao trabalho de criptógrafos como Alan Turing, permitiu antecipar movimentos dos U-Boats e salvar milhares de vidas. Ainda assim, a batalha no Atlântico foi uma das mais longas e desgastantes da guerra, estendendo-se de 1939 até 1945. No fim, os submarinos alemães não conseguiram cumprir seu objetivo de estrangular os aliados, mas deixaram um legado de medo e respeito. Foram responsáveis por algumas das maiores perdas humanas e materiais da guerra e mostraram que o oceano, tão vasto e aparentemente seguro, podia se transformar
em um campo de batalha mortal. Capítulo 10 Menos Hiroshima. O dia em que o sol se partiu, na manhã de 6 de agosto de 1945. Hiroshima despertava como qualquer outra cidade japonesa. Crianças iam para a escola, trabalhadores seguiam para suas fábricas e famílias tentavam manter alguma normalidade em meio à guerra. Mas às 8h15, o céu se abriu em um clarão que mudaria para sempre a história da humanidade. O bombardeiro norte-americano Enola Gay lançou a primeira bomba atômica usada em combate. E em segundos, o sol parecia ter se partido sobre Hiroshima. A explosão foi devastadora. Em um raio de quilômetros, prédios desapareceram. Ruas se transformaram em ruínas e dezenas de milhares de pessoas morreram instantaneamente. O calor era tão intenso que chegou a derreter estruturas metálicas e transformar sombras em marcas permanentes nas paredes. Hiroshima deixou de ser uma cidade para se tornar um cenário apocalíptico. Mas o impacto não foi apenas físico. A bomba revelou ao mundo um novo tipo de poder, capaz de destruir não apenas exércitos, mas sociedades inteiras. Pela primeira vez, a humanidade percebia que tinha em mãos uma arma capaz de aniquilar civilizações em questão de minutos. O medo nuclear nascia ali, junto com a consciência de que a guerra havia alcançado um patamar sem precedentes. Para os sobreviventes, conhecidos como Hirokusha, a tragédia não terminou naquele dia. Muitos enfrentaram queimaduras, doenças causadas pela radiação e a dor de perder familiares e amigos. Suas histórias, marcadas por sofrimento e resiliência, se tornaram testemunhos vivos daquilo que a guerra pode provocar. Até hoje, Hiroshima é lembrada não apenas como uma cidade destruída, mas como símbolo da necessidade de paz. Do ponto de vista estratégico, o ataque tinha como objetivo forçar a rendição do Japão e encerrar a guerra rapidamente. 3 dias depois, Nagasaki sofreria destino semelhante. Pouco depois, o imperador japonês anunciava a rendição, e a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Mas o preço dessa decisão foi incalculável. Hiroshima permanece como um marco na história. O dia em que o sol se partiu. O dia em que a humanidade viu o poder que havia criado e se assustou com suas próprias capacidades. Mais do que uma vitória militar, foi um alerta sobre os limites da guerra e sobre a responsabilidade que acompanha o avanço tecnológico. Capítulo 11-O Enigma de Alan Turing. Como quebrar o código nazista salvou milhões. Enquanto tanques avançavam e aviões cruzavam os céus da Europa, uma batalha silenciosa acontecia em salas fechadas, diante de máquinas e papéis. Era a guerra da inteligência, da lógica e da matemática. No centro dessa luta estava Alan Turing, um jovem britânico que mudaria o curso da história sem jamais disparar uma arma. Seu desafio? Decifrar o Enigma, a máquina de criptografia usada pelos nazistas para enviar mensagens secretas. O Enigma parecia invencível. Cada tecla pressionada gerava uma combinação diferente, e as possibilidades de códigos eram praticamente infinitas. Os alemães acreditavam que suas comunicações estavam protegidas para sempre. Isso permitia coordenar ataques de submarinos, movimentações de tropas e estratégias militares, sem medo de interceptação. Para os aliados, quebrar o Enigma era vital. Sem isso, a guerra poderia ser perdida nos mares e nos campos de batalha. Turing, com sua mente brilhante e pouco convencional, desenvolveu uma máquina capaz de testar milhares de combinações em questão de minutos. Era o embrião daquilo que hoje chamamos de computador. Com sua invenção, conhecida como bombe, ele conseguiu decifrar mensagens que antes pareciam indecifráveis. De repente, os aliados tinham acesso às ordens secretas de Hitler e seus generais. O impacto foi gigantesco. Graças ao trabalho de Turing e sua equipe em Bletchley Park, comboios aliados puderam evitar emboscadas de submarinos. Ataques foram antecipados e operações militares ganharam vantagem decisiva. Estima-se que a quebra do Enigma tem encurtado a guerra em pelo menos 2 anos e salvado milhões de vidas. Mas a história de Turing não é apenas sobre genialidade, é também sobre reconhecimento tardio. Durante a guerra,
Seu trabalho foi mantido em segredo absoluto. Poucos sabiam da importância de suas descobertas. Após o conflito, em vez de ser celebrado como herói, Turing enfrentou perseguições por sua vida pessoal, sendo condenado por sua homossexualidade em uma época de intolerância. Sua morte precoce, em 1954, deixou uma marca trágica. Capítulo 12, menos a vida nos campos de concentração. Vozes que sobreviveram. Entre os capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial estão os campos de concentração, lugares criados para aprisionar, explorar e exterminar milhões de pessoas. Auschwitz, Treblinka, Dachau, Bergen-Belsen, menos nomes que até hoje carregam o peso da dor e da memória. Mais do que números, esses campos guardam histórias de homens, mulheres e crianças que viveram o inimaginável e, contra todas as probabilidades, sobreviveram para contar. A rotina nesses lugares era marcada pela desumanização. Ao chegar, prisioneiros eram despidos de suas identidades. Nomes viravam números, famílias eram separadas, e qualquer esperança parecia desaparecer. O trabalho forçado, a fome constante e as condições insalubres transformavam cada dia em uma luta pela sobrevivência. Muitos não resistiam, mas aqueles que conseguiram sobreviver carregam até hoje cicatrizes físicas e emocionais. As vozes que sobreviveram nos revelam detalhes que os livros de história não conseguem transmitir. Relatos de crianças que se escondiam em barracas frias, de mães que dividiam o último pedaço de pão com seus filhos, de homens que arriscavam a vida para manter viva a fé ou a dignidade. São histórias que mostram que, mesmo em meio ao horror, a humanidade persistia em pequenos gestos de solidariedade. Um dos aspectos mais marcantes é a resistência silenciosa. Muitos prisioneiros encontravam formas de desafiar o sistema, escrever diários escondidos, compartilhar informações, preservar tradições culturais e religiosas. Esses atos, aparentemente pequenos, eram formas de afirmar que, apesar da opressão, eles continuavam sendo humanos. A libertação dos campos, no fim da guerra, trouxe imagens que chocaram o mundo. Soldados aliados encontraram milhares de sobreviventes em estado de extrema fragilidade, cercados por cadáveres e ruínas. As fotografias e testemunhos se tornaram provas incontestáveis do genocídio, mas também revelaram a força daqueles que, mesmo após anos de sofrimento, ainda tinham voz para contar o que viveram. Essas vozes são fundamentais. Elas nos lembram que a guerra não é apenas sobre batalhas e estratégias, mas sobre vidas humanas. Cada sobrevivente carrega uma história que precisa ser ouvida, para que o mundo nunca esqueça o que aconteceu. O testemunho deles é um alerta permanente contra a intolerância, o ódio e a indiferença. Capítulo 13, menos o plano secreto para matar Hitler. Enquanto o Terceiro Reich parecia dominar a Europa, dentro da própria Alemanha, crescia um movimento silencioso de resistência. Não eram soldados comuns em batalha, mas oficiais, intelectuais e cidadãos, que acreditavam que a única forma de salvar o país, e talvez o mundo, era eliminar Adolf Hitler. Entre os vários planos concebidos, um se destacou pela ousadia e proximidade de sucesso: a Operação Valkyrie. A ideia surgiu entre oficiais do exército alemão que, cansados das decisões insanas de Hitler e da destruição que ele provocava, decidiram agir. O plano era simples em teoria, mas arriscado na prática: assassinar o Führer e tomar o controle do governo, usando a própria estrutura militar para instaurar uma nova liderança. O objetivo não era apenas acabar com a guerra, mas também salvar a Alemanha de um colapso inevitável. O protagonista mais conhecido dessa conspiração foi o coronel Klaus von Stauffenberg. Ferido em combate, com limitações físicas, ele se tornou símbolo da coragem necessária para enfrentar o ditador. Em 20 de julho de 1944, Stauffenberg levou uma maleta com explosivos para uma reunião no quartel-general de Hitler, conhecido como a Toca do Lobo. O plano era detonar a bomba durante a reunião e eliminar Hitler, de uma vez por todas. A explosão aconteceu, mas o destino foi cruel. A mesa pesada e a posição da maleta reduziram o impacto, e Hitler
sobreviveu com ferimentos leves. O fracasso da operação foi imediato. Em poucas horas, a Gestapo reprimiu os conspiradores. Stauffenberg foi executado junto com outros envolvidos. O plano secreto para matar Hitler permanece como um dos momentos mais dramáticos da Segunda Guerra. Ele nos lembra que a história não é feita apenas de vitórias e derrotas militares, mas também de escolhas morais, de coragem diante do impossível e de tentativas que, mesmo falhando, deixam marcas profundas. Se a bomba tivesse cumprido seu objetivo, talvez a guerra tivesse terminado mais cedo, poupando milhões de vidas. Mas o fracasso reforçou ainda mais o controle de Hitler e prolongou o conflito. Ainda assim, a Operação Valkyrie continua sendo símbolo da luta contra a tirania, um ato de resistência que ecoa até hoje como prova de que sempre há quem se levante contra a opressão. Capítulo 14. Menos mulheres na guerra. As espiãs que mudaram o destino. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por batalhas sangrentas, estratégias militares ousadas e líderes carismáticos. Mas, por trás das linhas de frente, havia uma guerra silenciosa, feita de códigos, mensagens e disfarces. E nesse cenário, mulheres desempenharam um papel fundamental como espiãs, mudando o destino de operações inteiras. Muitas delas não tinham treinamento militar formal. Eram enfermeiras, secretárias, atrizes ou donas de casa que, movidas pela coragem, aceitaram missões perigosas. A britânica Vera Atkins, por exemplo, coordenou agentes femininas enviadas para a França ocupada, garantindo que informações vitais chegassem até Londres. Hannah C. Wake, conhecida como o Rato Branco, liderou operações de sabotagem contra os nazistas e se tornou uma das pessoas mais procuradas pela Gestapo. Essas mulheres usavam a invisibilidade como arma. Em uma época em que o papel feminino era subestimado, elas aproveitavam para passar despercebidas, transportar documentos, esconder rádios clandestinos e até organizar redes inteiras de resistência. O que parecia fragilidade se transformava em vantagem estratégica. O trabalho das espiãs não era apenas sobre espionagem clássica. Muitas atuavam como mensageiras, levando informações codificadas em cartas, bordados ou até receitas de cozinha. Outras infiltravam-se em ambientes sociais, coletando segredos em conversas aparentemente banais. Cada detalhe podia significar a diferença entre vitória e derrota. O legado dessas mulheres é imenso. Elas provaram que a guerra não era apenas travada por soldados nos campos de batalha, mas também por pessoas comuns que, com inteligência e coragem, mudaram o rumo da história. Suas histórias revelam que a resistência pode assumir muitas formas e que a bravura não tem gênero. Capítulo 15. Menos a Batalha de Midway. A virada no Pacífico. Em junho de 1942, apenas 6 meses após o ataque a Pearl Harbor, o Japão parecia invencível no Pacífico. Suas forças avançavam rapidamente, conquistando territórios e impondo medo aos Estados Unidos e seus aliados. Mas foi na pequena ilha de Midway que o destino da guerra mudaria de forma surpreendente. O plano japonês era ousado. Atrair a frota americana para uma emboscada e destruí-la de uma vez por todas. Com isso, esperavam consolidar seu domínio no Pacífico e forçar os Estados Unidos a negociar a paz. O almirante Yamamoto, arquiteto do ataque a Pearl Harbor, acreditava que a estratégia seria infalível. No dia 4 de junho, aviões americanos partiram de porta-aviões escondidos e atacaram a frota japonesa. Em poucas horas, 4 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga, Soryu e Ryu, foram destruídos. Esses navios eram o coração da Marinha Imperial, e sua perda foi irreparável. Para o Japão, Midway foi um golpe devastador. Para os Estados Unidos, foi o início da virada. A batalha mostrou a importância da inteligência e da estratégia. Não foi apenas a força bruta que decidiu o resultado, mas a capacidade de antecipar movimentos e usar a informação como arma. Midway provou que a guerra moderna dependia tanto de cérebros quanto de músculos. Midway não foi apenas uma vitória militar. Foi um ponto de virada histórico. A partir dali, os japoneses passaram a lutar defensivamente,
enquanto os americanos assumiam a iniciativa. A batalha abriu caminho para campanhas posteriores como Guadalcanal e marcou o início da lenta, mas constante, derrota japonesa. Capítulo 16, menos a queda de Berlim, o último ato da tragédia. Abril de 1945. O mundo já sabia que o fim da guerra estava próximo, mas ainda havia uma última peça a ser derrubada. Berlim, o coração do Terceiro Reich. A cidade, outrora símbolo de poder e modernidade, estava agora cercada, devastada e prestes a se tornar palco de uma das batalhas mais intensas e simbólicas da Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho avançava com força implacável. Milhares de soldados soviéticos cercavam a capital alemã, determinados, por fim, ao regime nazista. As ruas de Berlim se transformaram em trincheiras improvisadas, prédios em fortalezas, e cada esquina em um campo de batalha. Civis desesperados tentavam sobreviver em meio ao caos, enquanto jovens e idosos eram convocados às pressas para defender a cidade. Dentro do bunker da chancelaria, Adolf Hitler vivia seus últimos dias. Isolado, cada vez mais paranoico, recusava-se a aceitar a derrota. Emitia ordens irreais, acreditando que divisões inexistentes poderiam salvar a Alemanha. Mas a realidade era clara. O Reich estava em colapso. No dia 30 de abril, Hitler tirou a própria vida em seu bunker. Poucos dias depois, em 2 de maio, Berlim se rendeu oficialmente. O Terceiro Reich havia chegado ao fim. Para os alemães, era o início de uma longa reconstrução. Para o mundo, o encerramento de um conflito que havia custado milhões de vidas. A queda de Berlim não foi apenas o fim de uma guerra. Foi o colapso de uma ideologia que havia mergulhado o planeta em trevas. Foi também um lembrete de que nenhum poder, por mais brutal que pareça, é eterno. Ao longo desta jornada, percorremos os momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial. O dia em que o mundo parou, em 1939. Os planos secretos de Hitler, o ataque a Pearl Harbor, a resistência em Stalingrado, o heroísmo do dia D, os discursos de Churchill, a coragem da resistência francesa, o mistério dos submarinos no Atlântico, a tragédia de Hiroshima, a genialidade de Alan Turing, as vozes que sobreviveram aos campos de concentração, a ousadia da Operação Valkyrie, a astúcia das mulheres espiãs, a virada em Midway e, por fim, a queda de Berlim. Cada capítulo revelou não apenas fatos históricos, mas também curiosidades que nos ajudam a compreender como a guerra foi vivida por diferentes pessoas, em diferentes lugares, e como suas consequências moldaram o mundo que conhecemos hoje. São histórias de dor, coragem, inovação e resistência, que nos lembram que a história não é apenas sobre batalhas, mas sobre vidas humanas. Essas curiosidades nos mostram que a Segunda Guerra não foi apenas um conflito militar, mas um mosaico de narrativas que ainda ecoam. Ao conhecer esses detalhes, entendemos melhor o valor da liberdade, da paz e da memória. Afinal, lembrar é a melhor forma de evitar que os erros do passado se repitam. E é aqui que entra o propósito deste canal: trazer a você não apenas informações, mas experiências narrativas que emocionam, ensinam e fazem refletir. Se você chegou até aqui, é porque acredita que conhecer a história é essencial para compreender o presente e preparar o futuro. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal. Ao se inscrever, você garante que continuará acompanhando novas histórias, novas curiosidades e novas reflexões sobre esse período que mudou o mundo. Junte-se a essa comunidade que valoriza a memória e a aprendizagem, porque a história não termina em 1945. Ela continua viva em nós, e cada vídeo é uma oportunidade de manter essa chama acesa.